Oi, gente, boa tarde. Aqui é a professora Cristiane Calbi, com drops a respeito da área penal, né? Professora também de prática penal. E eu queria falar com vocês hoje sobre a peça de alegações finais, em formato de memoriais, no procedimento do júri, tá? Aqui a minha proposta não é conversar com vocês sobre as alegações finais que são feitas em plenário, que daí obviamente que seriam feitas de forma oral, né? Então esse daí é a segunda fase, né, do tribunal do júri. Eu tô falando mesmo do procedimento ali naquela primeira fase, que de certa forma, assim, de forma, né, mais geral, é bastante parecida com o procedimento comum. Então as dicas que eu queria trazer para vocês, gente, aqui, se a gente está falando do júri, né? Obviamente que a gente está falando de crimes dolosos contra a vida, que são aqueles 4, né? Homicídio, o aborto em todas as suas modalidades, auxílio, enfim, todos os 3 verbos, né? Ao suicídio e o infanticídio, que é bem específico, né? Que é um crime que a gente chama, banana aqui, que a gente chama de bipróprio, né? Que tem que ser tanto a própria mãe, a mãe, né, naquele estado puerperal, enfim, logo após o parto, durante, que mata então o próprio filho. Então, por ter essa questão, eles chamam até de um crime bipróprio. Bom, gente, essa questão relacionada ao procedimento do júri, então, essa primeira fase, como eu falei, ela é bastante parecida, e a gente começa a ver ali o procedimento, especialmente a partir do artigo 406. Então é bom vocês darem uma olhadinha, né, para ver como é que funciona. Ali tem a resposta à acusação, como que vai funcionar, uma certa réplica, né, do que o promotor tem a possibilidade ali de oferecer no artigo 409. E lá no 411, inciso 4º, vai estar a previsão das alegações finais, então, nessa primeira fase do tribunal do júri, que teoricamente deveriam ser também, né, em formato oral, 20 minutos para cada parte, né, tendo ali a possibilidade ali ainda de prorrogar por mais 10 minutos. Mas entende-se, né, que é possível sim se fazer em formato de memoriais, que é o que a gente vem fazendo na nossa disciplina, né, de prática, que a gente vai fazer, né, no PPD3, e que também, vez e outra, acaba caindo na prova da ordem, né? Então é uma peça bastante importante, é legal vocês darem uma olhada. Então, assim, de forma geral, a estrutura ela é bem parecida com a peça de memoriais que eu já falei com vocês, acho que no último vídeo, se eu não me engano, que eu postei aqui. Mas a dica principal que eu queria trazer para vocês, além do preâmbulo, né, que é importante então mencionar esse artigo, a questão dos pedidos relacionados, né, nesse procedimento. Então, ao invés da gente pedir a absolvição, ponto, né, ou então um crime mais brando, um regime de prisão mais branda, aqui a gente pode pedir, a gente tem possibilidade de 4. A gente tem a possibilidade aqui então de 4 decisões, né, ao final das alegações finais, depois que é apresentadas as alegações finais por ambas as partes, né? Então a gente tem a pronúncia, que seria a pior situação para o réu, porque daí então vai para o tribunal do júri, né? Vai para a segunda fase do procedimento tribunal do júri. A impronúncia, que seria uma modalidade de certa absolvição, mas a gente chama que seria assim um limbo processual, porque ao mesmo tempo que o réu não é completamente absolvido, ele também não recebe nenhum tipo de condenação, né? Então há uma dúvida, né? uma certa incerteza quanto à autoria e materialidade. Vocês podem dar uma olhadinha lá no 414, que vai dizer que no caso da impronúncia o juiz não se convenceu da materialidade do fato, ou, né, de indícios suficientes para então entender a existência daquela autoria ou da participação. Então, nesse caso, impronuncia o réu. A gente tem, no caso que eu falei ali da pronúncia, seria com base no 413, isso, né? E a gente tem ainda 2 possibilidades, que seria a desclassificação, né? Que tem aquela questão da desclassificação imprópria e própria, né? Que está previsto lá no 419, né, que tem toda a questão de encaminhar para um outro crime doloso contra a vida, por exemplo, ou então
desclassificar para um crime que não seja do tribunal do júri, que não seja um crime doloso contra a vida. Um latrocínio, algum crime com resultado morte, né, na modalidade então préter dolosa, né, em que a morte não era querida, ela foi na modalidade de culpa. E ainda por fim, a gente, claro, que seria a melhor situação, né, a gente tem a possibilidade de requerer a absolvição. A absolvição tem previsão lá no 415 do CPP, e daí tem lá as são 4 modalidades, né, gente? Questão de não estar provada a existência do fato, ou não ter provado ser ele, né, o réu ali, o autor do crime, ou a ideia do 3, né, da tipicidade daquela conduta, ou então no 4 ainda demonstrada alguma isenção ou exclusão do crime. Daí a gente tem as possibilidades das excludentes de licitude, né, ou de repente, sei lá, crime impossível, alguma coisa nesse sentido. Então, gente, quando a gente vai fazer os pedidos e até mesmo as teses defensivas nas alegações finais do procedimento do júri, claro, a gente vai trabalhar essas questões da materialidade, a autoria de forma bem, né, aprofundada na medida do possível, claro, né? E além disso, a gente tem a possibilidade então de pedir, né? Claro, a absolvição em melhor plano, desclassificação para outro crime, a impronúncia também, caso seja, né, também cabível. E, obviamente, que se a gente estiver defendendo, a gente não vai pedir a pronúncia, né? Quem vai pedir a pronúncia, então, vai ser a promotoria ou o assistente de acusação, se for o caso, tá? Então, só queria mencionar que cuidado quando vocês forem pedir a absolvição para não embasar o pedido lá no 386, que isso no procedimento comum. Se vocês vão pedir absolvição, vocês têm que pedir aqui no 415, isso desconta ponto. Tanto eu vou descontar, como também os avaliadores da OAB também descontam. Tá bem, gente? Então fica a dica aí pra vocês. Qualquer coisa a gente conversa. Até mais.